Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o gráfico das cúbicas. Eu vou partir do gráfico de y igual a x ao cubo e quero analisar qual é o gráfico de uma situação mais geral. Uma expressão como essa daqui pode ser fatorada em termos das raízes da função. Então, o que eu vou fazer é ver um esboço de um gráfico que esteja assim na sua forma fatorada. O primeiro caso é este: três raízes reais e diferentes. Aqui eu tenho x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2, como sendo as raízes da função. Você nota que para cada raiz real e simples, que é o que eu tenho aqui, nós temos um corte no eixo dos x. Se são três raízes reais e diferentes, são três cortes no eixo dos x. Pode ser assim. Agora estou falando de raiz dupla. Aqui o mais 1 é raiz dupla. E o menos 1 é raiz simples. Ali na raiz simples eu tenho aquele corte. Mas agora, aqui, na vizinhança daquela raiz dupla, o gráfico tem esse aspecto que lembra uma parábola. Aqui nós temos um ponto de tangência. O gráfico da cúbica vem, encosta no eixo dos x e já volta. Raiz dupla, tangência. Raiz simples, esse corte no eixo dos x. Pode ser assim, uma raiz tripla. Uma cúbica com três raízes reais e iguais. Esta situação, aqui no caso é o mais 1, a raiz tripla. Então o gráfico tem esse formato aqui. Que, aliás, isso aqui é aquele formato inicial. Isso aqui é o gráfico de y igual a x ao cubo. Aqui são três raízes reais e iguais a 0. Ali naquele outro exemplo que eu dei, são três raízes reais e iguais a 1. Outra situação possível é uma raiz real, que aqui no caso é o x igual a 0. Então foi lá e corte no eixo do x em x igual a 0. E aqui eu tenho um polinômio que não tem raízes reais. Aqui apareceram aquelas raízes do formato a mais bi, com o b diferente de 0. As raízes imaginárias, que não são reais. Como é que é o gráfico disso? Aquela raiz real, ela está representada pelo corte no eixo dos x. E é apenas um corte no eixo do x. As raízes daqui não fazem o gráfico cortar o eixo dos x. Então, aqui as 4 situações que podem ocorrer. E agora eu quero analisar esse número que aparece aqui. O coeficiente que está associado ao termo de maior grau. É esse aqui, que é esse mesmo aqui. Como que ele interfere no gráfico? Peguei um gráfico qualquer. Aquele que tem três raízes reais e diferentes, por exemplo. Você nota que o coeficiente aqui é 1. Vou mudar aquele coeficiente que fica ali na frente. Coloquei um 2 aqui.
O que esse 2 faz? Esse gráfico agora terá um alongamento na vertical. Se o número que eu coloco aqui é maior do que 1, é um alongamento. Assim, ó, se eu pegar aqui um x0, que é elevado em uma altura h, vou pegar o mesmo x0. Como no meu exemplo tem aquele 2 ali na frente, significa que aquele x0 agora vai na altura 2h. Por isso que foi esse alongamento na vertical. E de maneira bem parecida, agora aqui eu coloquei 1/2, ou seja, um número entre 0 e 1. Agora o gráfico terá uma compressão na vertical. Se eu pegar aquele mesmo x0, agora ele é elevado na altura h sobre 2. Antes era elevado em h, agora foi elevado na metade da altura, porque aqui no exemplo eu coloquei 1/2 ali na frente, multiplicando tudo. E tem que ver o que acontece quando eu pego e multiplico por -1. O efeito do -1 é pegar o gráfico e girar ele em torno do eixo dos x. Olha como ele antes começava lá embaixo e acabava lá em cima. Quando eu giro em torno do eixo dos x, e isso foi provocado por esse sinal de menos, então agora o gráfico começa lá em cima e acaba lá embaixo. É assim, ó. Tem esse coeficiente aqui, esse A3. Se ele for maior do que 0, o aspecto geral é assim. Começa lá embaixo, acaba lá em cima. Mas, se eu tiver que esse coeficiente é negativo, daí agora o gráfico ele vai ser algo assim, começando lá em cima e acabando lá embaixo. Então aí está um esboço de como é que funciona uma cúbica a partir das suas raízes e desse coeficiente associado ao termo de maior grau. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.